Queridos irmãos e irmãs em Cristo, sou Paulo Cardoso, seu missionário do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, e convido vocês a esta maravilhosa reflexão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus partiu para Magdala com os discípulos, após uma experiência abençoada com uma grande multidão que o acompanhava. Ele curou cegos, coxos, mudos, mancos e outros aflitos, além de saciar a fome de cerca de 12.000 pessoas, multiplicando pães e peixes. Naquele final de tarde, a alegria transbordava nos corações de todos. Durante sua estadia na Galileia, Jesus preferia os barcos à vela ou a remo como meio de transporte, antes de atracar na praia. Avistou de longe um grupo composto por fariseus e saduceus, e até herodianos. Jesus, talvez, segurando uma das cordas das velas, suspirou diante da presença deles. Mais uma vez, enfrentaria a hipocrisia e o formalismo religioso dos fariseus, o ceticismo dos saduceus e a volátil sensualidade política dos herodianos. Ao mesmo tempo, enfrentaria também o interesse da maioria pelo conforto dos milagres. Quando esses seguidores de uma religião arcaica perceberam Jesus pisando a areia da praia, rosnaram de longe, exigindo um sinal. E chegando-se os fariseus e os saduceus para o tentarem, pediram-lhe que ele lhes mostrasse algum sinal do céu. Com poucas palavras, Jesus não lhes concedeu o pedido e dirigiu a embarcação para o outro lado do mar, como se estivesse fugindo para Dalmanuta. E, ao chegar à outra praia, ele advertiu os discípulos. E Jesus disse-lhes: Adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, feito a nossa breve introdução, eis a parábola que Jesus contou. O fermento. Lucas, capítulo 13, versículos de 20 a 21. E disse outra vez: A que compararei o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher, tomando-o, escondeu em 3 partes de farinha, até que tudo levedou. Assim começamos a nossa reflexão. O fermento, mencionado em diversas escrituras sagradas, é sempre associado a elementos prejudiciais e à propagação da corrupção. Esse aglomerado de bactérias, quando em contato com glicose do mel, do vinho ou da massa do trigo, desencadeia uma reação molecular imediata. Ele separa o gás carbônico presente no micro-organismo, liberando-o para dentro da massa do trigo. Esse gás age como um roedor, inflando a massa ao criar centenas de bolhas em sua estrutura, iniciando assim o processo de fermentação
e a deterioração da estrutura molecular original. Para quem faz pão, assim como eu, estamos sempre vendo essas reações, esperando às vezes, dependendo do clima, da hora do dia em que fazemos o pão, para que esta fermentação ocorra, para que a massa cresça e que possa ser cilindrada na máquina ou no rolo de madeira. Bom, a primeira referência bíblica ao fermento remonta à visita dos anjos do Senhor a Ló, em Sodoma, quando ele ofereceu bolos sem fermento, e porfiou com eles por muito. E vieram com ele e entraram em sua casa, e fez-lhe banquete, e cozeu o bolo sem levedura, e comeram. Gênesis capítulo 19, versículo 3. Deus, na convocação da primeira Páscoa, instruiu Moisés a evitar o uso de fermento. 7 dias comereis pães asmos, que quer dizer sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até o 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Êxodo, capítulo 12, versículo 15. Essa abstenção do fermento durante o culto ao Senhor permaneceu ao longo da história do seu povo, conforme as instruções apostólicas. Jesus, ao perceber a falta de compreensão dos discípulos sobre o fermento e sua ação oculta e contaminante, expôs 2 parábolas: o fermento na massa e o fermento dos fariseus. Na primeira, ele ilustrou como o fermento na cultura em que viviam agia continuamente até que o pão fosse ao forno. Na segunda, comparou o ensinamento herético disseminado pelos hereges contemporâneos e ao fermento que permeia a alma, buscando transformar a genuína massa dos corações em sintonia com a palavra de Deus, regenerando-os para o reino divino. As partes mais interessantes e que posso ressaltar sobre a palavra de Deus, que no coração do homem não é alterada em sua essência, mas muitas vezes em sua qualidade. Essas mudanças são evidentes na qualidade da palavra no coração do servo de Deus, que seus próprios membros sofrem alterações significativas. Paulo expressa essa luta em Romanos, capítulo 7, versículo 24, buscando libertação dessa influência. Paulo, em sua aflição, recebeu a resposta de Jesus: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Na interpretação da parábola do fermento na massa, Jesus estabelece um paralelo entre o processo de fermentação e a dinâmica do evangélico durante a grande tribulação. Na parábola, há 4 elementos: a cultura do fermento na massa, 3 medidas de farinha, a mulher que introduziu o fermento e o bolo da massa. Na proclamação do evangelho e no crescimento do reino, também existem 4 elementos correspondentes: o evangelho,
a atuação da Trindade, o reconhecimento de Israel e a institucionalização do reino. Ambas as parábolas mostram que a massa representa a palavra de Deus, o Evangelho, o Messias encarnado. A mulher introduz 3 medidas de farinha, representada na futura dispensação. As 3 unidades destacam o trabalho conjunto da Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. A massa pode mudar de forma e textura, mas continua sendo a mesma. Jesus compara o reino dos céus ao processo de fermentação, enfatizando sua dinâmica, prudência, persistência e realização. Ele destaca a importância da prudência e da discrição durante a instalação do governo do Anticristo. Lamentavelmente, em momentos de mudanças sociais, políticas e religiosas, o mal muitas vezes se adianta, recebendo maior credibilidade. Jesus alerta para a presença de lobos cruéis após a sua partida. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 29, indicando que poucos escaparão do poder persuasivo e destrutivo. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, agradeço a todos por me acompanharem nesta reflexão. Espero poder contar com vocês para os próximos vídeos. Em nome de Jesus, eu vos agradeço. Amém.